mostrar para vocês então nesse vídeo como a gente vai fazer a integração do nosso novo script que está em função do que se chama DP Copy Skin. Para quem está assistindo agora, é bom assistir os outros vídeos anteriores, porque a gente mostrou no primeiro vídeo qual que é o recurso e a técnica do conceito que a gente utiliza para esse script fazer a cópia do skinning e transferir o skinning de um objeto para outro. E a gente fez uma série de vídeos tutoriais, então a gente estudou um pouco sobre, aqui ó, a gente viu um pouco sobre o conceito, a técnica, criamos o algoritmo do script, então agora a gente vai fazer a integração desse script que já está em funções para nosso DP Auto Rig System, tá? Basicamente então o que a gente vai fazer vai ser programação em Python, no Maya, e vamos lá, o que a gente tem aqui é essa função. No Maya a gente tem já funcionando direitinho porque a gente precisa. E o que a gente vai ajustar agora vai ser a implementação dessa função no nosso DP Auto Rig System, que é esse sistema que a gente tem de rig automatizado, tá? Vamos lá, aqui a gente vai criar uma nova opção aqui no Extra, tá? Igual a gente fez com o DP Isolate, que também tem uma série de vídeos tutoriais fazendo a integração dessa ferramenta, criação e integração, tá? Então a gente vai integrar também agora o Copy Skinning, tá? Então eu vou pegar qualquer um desses aqui como referência de código para o DP Auto Rig System, e eu vou usar, por exemplo, o Isolate, que foi o que a gente usou no outro vídeo, tá? Então vamos lá, primeiro a gente vai abrir lá no nosso no nosso HD, né? A gente tem aqui nos usuários, no local, documents, Maya, scripts. A gente tem aqui o DP Auto Rig System, tá? Eu vou abrir primeiro de tudo o dpautorig.py e mudar nele a versão que a gente está trabalhando, tá? Essa versão aqui a gente pode pôr como 1. Então essa vai ser a versão 3.06.01. Então vou dar um save aqui só para a gente já ter esse nosso... Quando a gente for atualizar o AutoRig, ele já vem para a gente aqui uma nova versão. A gente vê aqui no Help, About, ele vai falar a versão para a gente, tá? Então ele já vai dar um reload aqui, ele já vai dar um About, já mudou a versão para a gente, tá bom? E quando ele der load também, ele vai dizer aqui a versão que ele está dando load, ó. Beleza? Ótimo, então agora a gente vai pegar um desses módulos e fazer a cópia deles. Aqui eu vou encontrar no HD, que é onde que está esses módulos aqui, em Documents, Maya, Scripts, Auto Rig System. A gente tem aqui o Extra, tá? Extras, tem aqui todos esses que estão aqui na tab Extras. A gente vai pegar o DP Copy, DP Isolate, por exemplo, Ctrl C, Ctrl V, e a gente vai renomear ele, por exemplo, para DP Copy Skin, tá? Então, a gente vai dar load nele aqui no nosso editor de textos, né? Que no caso é o Notepad++, DP Copy Skin. Então, agora a gente começa a fazer as alterações nele. A gente primeiro tem que mudar o nome. De Isolate ele vai chamar Copy Skin. Copy Skin. O nome dele agora, do título aqui, a gente já vai começar a mexer com o nosso dicionário. Então, para saber esse código aqui, a gente tem que abrir o nosso dicionário, que é o dicionário que fica aqui em Language. A gente tem o English, tem também o francês e o português, tá? Então a gente vai ver aqui neles qual que é aquele código. O código que a gente tinha de último do módulo, que é esse aqui, é o M096. Então a gente vai pegar esse mesmo padrão aqui, ó, e vai mudar aqui, por exemplo, M97 vai ser o Isolate, só que em vez do Isolate ele vai ser o Copy Skin. Ok, a gente tira aqui só para ele ficar alinhado. E aqui vai ser o Copy Skin descrição, só que 96 vai 97, 98, tá? Tira só um espaço aqui e o nome desse script vai ser Copy Skin.
Esse script vai copiar, essa é a descrição que a gente vai escrever, tá? Copiar o skinning de vamos pôr uma linha, né? De uma primeira geometria esquinada para as outras selecionadas em seguida. Pronto, acho que esse aqui já deve funcionar para a gente, porque a gente precisa de descrição, tá? Pronto. Então, a gente vai pegar essas duas daqui, dá um Ctrl C nela e vamos passar elas para o francês. E no caso é o M aqui, ó, na frente. Ok, vamos tirar essa indentação aqui sem necessidade. Copier le skin. Celui-ci só um minutinho de atenção. Se quiserem copiar, passar um pouquinho o vídeo, eu vou só fazer a tradução dessas duas frases para o inglês e para o francês, tá? Celui-ci va copier le skin on créer geométrie skinée pour les autres sélectionnés. Pronto, é isso que ele está querendo dizer, a mesma frase, tá? Save. Aqui em inglês. Realmente em inglês o pessoal sabe um pouco mais. Fica mais fácil aí de acompanhar, né? Mas uma vez fazendo isso, o script mesmo vai... a gente fez em português aqui. Então aqui é copiar isso. É o inglês. This script will copy the skin from the first selected and skinned geometry to the others selected. Pronto. Então, uma vez feito isso, a gente já tem o dicionário pronto para a gente poder importar esse código no nosso script. Então, aqui vai ser o título. Aqui também, let name. Um pouquinho, não sei se vai precisar, mas já abriu para a gente. E esse aqui é a descrição. Copskin description. Ok, perfeito. Então aqui a gente tem um ícone, a gente precisa criar o ícone dele. Vamos dar o nome desse ícone de DP Copskin. Tudo padronizado é mais fácil, que a gente já consegue resolver fácil. Então esse DP Copskin vai ser quando a gente abre aqui, por exemplo, o nosso GIMP para editar uma imagem. E a gente vai editar a imagem que a gente tem de referência lá, por exemplo. Qualquer uma delas tem que ser daquele mesmo tamanhozinho, né? Então a gente vai abrir ela aqui, File Open. Abrir lá no Local Documents, Scripts, Filter Rig System Icons. Aqui qualquer um que a gente pegar tá valendo. Vamos pegar um que tá temporário também, que é o DP Isolate. Também é temporário para a gente.
editar ele, tá? Depois o Google ajuda a gente novamente a fazer um script direito, né? Um script não, desculpa, uma imagem direito, tá? O Google que nos ajudou a criar esses ícones novos, proto-rigs, estão super bonitos aqui, ó. O Google que ajudou a gente, tá? Então ele provavelmente vai ajudar a gente também a fazer uma atualização desses ícones que eu vou fazer aqui temporariamente, tá? Aí vamos dizer aqui que isso aqui vai ser o TP. Vou pegar aqui e desenhar. Legal. Copy. Copy skinning, tá bom? Só bem tosco mesmo, tá? Desculpa aí pela falta de arte. Mas a gente às vezes se concentra, né, só no trabalho. Vamos exportar isso aqui, ó. Export as. Aí a gente põe o nome que a gente tinha colado lá, né? DP copy skin, ok? Export, ele vai ser um PNG mesmo, desse tamanho, exatamente o que a gente precisa. Export. Quando a gente der load no Maya, provavelmente ele vai dar load nessa nossa versão. Tá? Deixa eu ver se está salvo aqui. Está salvo. Aqui a gente pode mudar a versão dele. DP copy skin version 1. Vamos lá, reload. Aqui a gente aparece para a gente o copy skinning, tá? Que também está com o ícone temporário. Se a gente clicar nele agora, ele vai simplesmente fazer a mesma coisa que o DP isolate, mas não é o caso. Se vier informações dele aqui, tem um texto que a gente acabou de escrever, tá? Muito bem, então o copy skin já funcionou para a gente na nossa interface. Essa é a primeira fase que a gente fez da integração. Ligou ele na interface. Só que a gente vai criar uma classe para ele, que é o copy skin. Vamos deixar essa classe mesmo. Talvez não seria um melhor nome, mas pode ser, tá? Quando ele inicia, a gente pega então a interface do Maya, o dicionário e o language name nele que a gente está utilizando. Então isso daqui é só para carregar as informações de linguagem e depois a gente vem aqui nas coisas que a gente vai começar a editar. Então a partir daqui a gente já começa a fazer o nosso cálculo, cálculo não, desculpa, a nossa ferramenta funcionar a partir do nosso roteiro que a gente tinha, tá? Das funções. Então aqui no nosso roteiro a gente tem a função que a gente já criou e a gente vai copiar essas funções para lá e começar a trabalhar, tá? Então copy e a gente cola aqui. A partir daqui a gente já pode colar, ó. A partir daqui sim, a gente já vai ver, depois vai usar alguma dessas funções embaixo, senão a gente já usa essas aqui mesmo, tá? DP copy skin main seria o DP main, tá? Que ele vai chamar, então a gente já pode mudar aqui para DP main. Assim que ele faz algumas primeiras verificações, ele já chama o DP main, ou seja, isso aqui também poderia ser no DP main. DP copy skin, eu vou mudar o nome dele, copy skin, então quando ele chamar aqui, ele vai chamar DP copy skin, vai ser esse método aqui. Então ele inicia, tem o DP main, esses outros que eu acho que a gente já pode tirar. Eu acho que não vai ter nada pra gente aqui que a gente não saiba depois reaproveitar, tá? Vamos deixar aí temporariamente, ó, só pra gente estruturar. Primeiro o que a gente está fazendo é uma limpeza. Então, dessa classe inicial, quando ela inicia, ela carrega a linguagem e depois ela vai fazer, por exemplo, o DP main, tá? O DP main ele vai ver se tem seleção. Então aqui seria o que a gente está vendo se tem seleção também para chamar o outro código. Então, quando ele inicia, ele vai só carregar a linguagem e chamar o DP main. Vamos deixar assim. Eu acho que já funciona bem para a gente, tá? Só isso mesmo que ele vai fazer, tá? Aqui a gente pode só comentar call main function. Ok? Então o main function que vai chamar vai ser esse daqui. A gente vai ver se tem uma seleção. Se tiver seleção, ele vai começar a executar. E se tiver tudo ok, ele já vai jogar para o dpcopy. Tá?
Aí a gente vai fazer algumas coisas aqui que são os erros. Os prints de erro a gente vai tirar e vai colocar ele como dicionário. Então a gente já pode fazer agora. Esse aqui é um dos erros, ó, então eu vou fazer de trás para frente. Então, esse aqui é o primeiro erro. Vamos mudar ele lá no dicionário. Aproveitar que a gente já está trabalhando com dicionários. A gente vai buscar ele aqui. Vamos lá. Vamos printar ele aqui como erro mesmo. Então aqui o primeiro erro do dicionário. Esse aqui a gente dá um Ctrl D nessa linha. Ele vai ser o erro 5. Object not existe, não. Ele vai ser o que? Ele está fazendo aqui? Ele está select one object. Ok. Então é select one obj. Esse é o nome do nosso erro, tá? Ele vai ser o erro número 5. E a frase dele é select one object. More than one. Acho que é esse que é o erro, né? Selecione mais de um objeto. Então é isso. Select more than object. Please. Então esse é o erro que a gente precisa printar para o nosso usuário. Tá? Esse é um dos erros. O outro erro vai ser aqui, ó. Selecione primeiro a geometria esquinada. Vamos fazer esses 3 erros de uma vez. Então vai ter aqui. Vou fazer mais rápido, tá? 6 e o 7. Esse aqui, o 6. Select primeiro geometria esquinada. First skinned geometry. Ok. Esse é o erro 6. Que diz select first skinned geometry, please. Bem, e esse erro 5 já está escrito. Então, não. Tem o erro 6 aqui e o 7 agora. 7. Qual que é o nome do 7? Que vai ser esse aqui, ó. Não tem skin no primeiro item selecionado. A gente vai dizer assim, ó. Not skin found. Esse é o erro 7. There isn't skin cluster in the first selected geometry. Ok. Vamos lá? Salvou. Agora a gente vai passar esses erros para as outras linguagens. Então quem já conhece isso daí já precisa ver tanto isso. Pode talvez até pular um pouquinho, mas quem quiser aprender também é uma boa oportunidade. Error. Aqui para o francês. Luz d'un objet, s'il vous plaît. Vou escrever direito, né? Ok. Outro. Selecionei. Geometria esquina. Muito bem. S'il vous plaît, a mesma coisa aqui. Ótimo. E aqui embaixo o último vai ser
There isn't skin. The first. Vamos lá. Então aqui é assim. Ilinhapa. The skin cluster. Geometry. Selecionei. Ótimo. Fonte. Então agora o português vai ser o mais fácil de todos. É muito melhor a gente falar a língua nativa, né? E eu ainda com esse sotaque de mineiro. É o mais fácil de todos, né? Opa. Vou pegar ela de novo. Esse e esse. Ok. Esse erro aqui. Primeiro é selecione mais. Ah, esse aqui vai ser fácil, hein? A gente já tem no código, tá? Selecione mais de um objeto. Selecione primeiro uma geometria esquinada. Não tem esquina. Assim, vamos escrever rapidão. Selecione mais de uma geometria. Por favor. Por favor. E aqui que a gente tem que escrever é o quê? Desculpa, tem que ter um enter aqui sem querer. Selecione primeiro a geometria esquinada. Isso. Aí tem que trocar a ordem aqui. E o outro é não tem skin cluster. Na primeira geometria esquinada. Pronto. Ufa! Muita coisa para o dicionário, né? Então, ó, o primeiro erro é esse daqui, o código. A gente vai preparar então para ele receber aqui os prints exatos. Ou a gente tem aqui quando usa o dicionário. O print do dicionário ele pede isso aqui, ó. Isso aqui ele pede o código para a gente coloca ele lá, né? Então aqui, por exemplo, esse aqui é o primeiro. Ele vai printar isso. A gente pode tirar esse daqui, que é o código que a gente vai pôr daqui a pouquinho. Erro. 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 Então agora eu vou pegar o código. O primeiro código é o erro 05. Que é aqui. O segundo código é o erro 06. E o terceiro código é o erro 07. Ok, perfeito. Então agora a gente já tem três linguagens aqui para ele printar o erro caso ele não consiga chamar o dp_copskin, tá? Agora, como o dp_copskin faz parte de uma função, faz parte de um objeto, a gente vai precisar pedir aqui. Vou ver aqui. A gente vai precisar passar ele como self aqui, sabe? Porque ele agora é parte de um objeto. Aí a gente tem que passar isso daqui como as coisas para ele. E aqui, como a gente chama passando o self, a gente pode pôr também o self, os args como asterisco, né? Que facilita. Igual esse exemplo aqui, ó, self args. Tá vendo? Facilita, ele vai passar, a gente simplesmente recebe e beleza, tá? Aí os nossos atributos aqui do dp_isolate vai precisar primeiro passar o self para ele, ó, que ele está passando aqui como primeira coisa da função. Quando ele chama ela, ele chama o self, e depois por último os argumentos, e no início, no meio dele aqui a gente passa os outros, tá? Então é a mesma coisa, a gente tem que passar aqui, ó. Ele vai chamar o self primeiro e depois alguns argumentos que vierem junto. E assim a gente se garante que a função vai funcionar, tá? Então até aqui tá tudo bem. A próxima etapa que a gente precisa fazer é ver essa função. Essa função ela vai receber esses itens aqui que estão vindo lá de cima e a gente vai ver se tem alguma coisa que ainda precisa melhorar. Ó.
Essa verificação que não precisa ser feita porque ela já está sendo feita aqui em cima, tá? Então ela é inútil aqui no nosso caso de trabalhar com a classe, né? Orientado a objetos tem essa facilidade. Então, para cada item dentro desse destination list que já vai vir, se ele não existir, ele não dá continuidade, né? Se ele não existir, ele nem passa ali, tá? Aí aqui a gente pode mudar isso daqui, ó, se a gente quiser dizer que ele copiou ou não, mas eu acho melhor a gente dizer que ele, no final, ele copiou tudo, tá? Então, vou aproveitar para a gente finalizar o nosso script. Se ele rodar isso tudo aqui direitinho, no final, ele pode dar um print aqui para a gente dizendo que ele fez a cópia, né? Então, esse print ele vai ser também uma... Desculpa. Uma coisa que a gente vai pegar lá do dicionário, só que a gente vai mudar aqui o código lá, tá? Então vamos pegar uma coisa aqui no dicionário, por exemplo, aqui. A gente pode dizer uma mensagem, né? Então a mensagem pode ser do módulo mesmo. Aqui, vamos pôr aqui mesmo do módulo, porque esse aqui são controles, esse aqui são informações, eu vou pôr como informação, tá? Esse aqui são melhores textos para informação. A gente está nesse código aqui, I de informação. Então a informação 83 vai ser sobre copied skin. Aí a gente pode dizer assim, ó, copied skin from. Aí a gente from to. Tá? Eu acho que isso aqui já vai funcionar pra gente. Então a gente vai pegar esse código e passar ele pro francês lá no I, né? E a gente vai só copier skin de por skin, tá bom. Assim é melhor. Aí, é a mesma coisa aqui para a informação do português. Quase copiado o skin de para. Perfeito. Então esse aqui é o código que nós vamos usar no nosso script. Então aqui é o código. Quando ele tiver feito a cópia, ele vai escrever isso daí de para e depois ele vai escrever a nossa lista, que é aqui no caso é o source item, e depois ele vai escrever o destination list. Tá? Então desse jeito ele vai printar pra gente que ele copiou o skin de um pro outro, tá? Bom, vamos testar se isso está funcionando. A gente tem que tirar essas coisas todas aqui de baixo, que não interessa pra gente mais, era só a referência mesmo do script anterior. E a gente já vai testar, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que está faltando aqui inicialmente. Não, tem aqui, tá tudo certo. A gente vai salvar, então a gente vai dar um reload aqui no AutoRig, esse ele não trava. Deu reload, vamos ver se ele deu reload num extra novo aqui, que é o DP Copy Skin. Excelente, reload nele. Então, no extra agora a gente tem um Copy Skin e a gente vai agora estruturar aqui, ó, para ver se ele fica fácil da gente, tá? Que eu acho que fica melhor da gente ler. Isso. Vou abrir um Python novo aqui só para não confundir ninguém. E agora a gente vai rodar direto do script, tá? Então, clear aqui. E se a gente selecionar esse e esse e rodar o copy skin, ele deu um erro. O erro que ele disse é selected geometry list already connected to a skin cluster. Ok. Então esse aqui foi um erro do próprio skin cluster do Maya, tentando criar um skin cluster em uma geometria que já tem skin cluster. Excelente. Então deve ter sido um erro do AutoRig, não. Mas a gente dá um delete history nele e a gente tenta fazer de novo, ó, arms, e depois roda o limpa e roda o copy skin.
copy add skin from to arms mesh to tá bom? Eu vou deixar assim mesmo porque é um resultado que a gente vai printar para o rigger, então isso aqui é fácil do rigger ler. Se a gente quisesse fazer direitinho, a gente teria que fazer from arms mesh to lista, mas eu acho sem necessidade. Eu vou deixar assim mesmo para simplificar. O nosso vídeo está ficando muito longo, desculpa, mas a gente ainda vai fazer uma finalização nessa função, porque agora ela já está funcionando, mas a gente vai deixar ela bem elegante, de maneira que a gente consegue copiar e depois dar manutenção fácil. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer os devidos comentários e a gente vai organizar isso daqui também. Ó. Isso daqui ainda não me agrada, esse mesh aqui no nome do skin cluster eu não gosto. Então, eu vou tentar tirar esse mesh do skin cluster. A gente já faz isso. Vamos fazer isso como a primeira coisa. A gente já faz isso no auto-rigging quando a gente cria o skinning vindo a partir desse painel aqui de skinning. A gente criar um skinning para ele, por exemplo, aqui, ó, já faz history. Aí, por exemplo, o wrist mesh. Quando a gente pegar e esquinar ele, por exemplo, com qualquer joint aqui, tanto faz. Selected skin. Olha lá o nome do skin que ele dá, ó, wrist skin cluster, tá? Então o AutoRig já faz isso. Eu vou só utilizar a mesma função, só que eu vou organizar ela para ela ficar mais bonita para a gente trabalhar, tá? Vou deletar o histórico deles, era só um exemplo. E eu vou mostrar onde que está essa função para vocês. Ela está bem na raiz mesmo do DP AutoRig System, porque esse painel aqui, ele está na raiz, ele não é uma coisa modular, ele está no próprio script lá no final, ó. Tá? Não se assustem, é muito grande mesmo esse script. Mas aqui, por exemplo, é a parte de skinning, ó. Start skinning, tá vendo? Então aqui ele começa a criar esse painel e começa a validar os códigos que tem aí. E aqui embaixo ele faz assim, ó, mesh suffix list. Ele lista uma série de sufixos que ele pode ter, entre eles o mesh, maiúsculo, minúsculo, gel e target. E ele vai remover isso e acrescentar o skin cluster. Tá? Eu vou fazer isso de uma maneira mais elegante aqui. Eu vou trazer esse nosso script para dentro de um módulo que se chama utils. Então, vou abrir o utils aqui. Ele está aqui dentro. Módulos, library, utils. Tá? Ele importa o utils lá em cima. Quer ver aqui? Ó. Importa o utils aqui. Módulos, libraries, utils. Ele importa como utils. Então, se eu vier aqui no lugar desse código aqui, ó, e pedir, por exemplo, utils, um nome de alguma função que eu tiver, que vai ser, por exemplo, extract suffix. Aí a gente pode guardar esse como um resultado aqui, por exemplo, ele pode ser o in cluster name, não, a gente pode ser o base name, tá? Esse base name ele pode vir com essa daí. Então aqui no utils a gente tem que passar o geom skin, que é o nome da nossa geometria, tá? Então, por exemplo, eu vou criar agora no nosso utils essa função aqui, que é um método do utils, que vai ser o extract suffix. Então, vamos lá no utils, vamos ver como que está a nomenclatura para ele aqui. Tá tudo bem normalzinho, ó. Lá embaixo, pode criar aqui um pouquinho antes desse decorator aqui, tá? Então aqui a gente vai criar uma nova função aqui. Esse daqui é função mesmo, utils. É uma série de funções que a gente usa no DP AutoRig, tá? Então ele vai ser, por exemplo, o extract, como a gente chamou lá, extract o quê? Desculpa, já está um pouco tarde, eu acabei esquecendo aqui. Extract suffix. E a gente vai receber aqui o node name, tá? Como inicial. O que esse cara vai fazer? Vamos descrever aqui. Vai remove suffix. Agora eu não lembro, o sufixo é com um F ou dois F? Eu não lembro. Vamos pôr com dois Fs, né? Ixi, agora eu não lembro. Remove suffix from a node name and return
base name. Ok. Então, a gente vai ter que pegar esse node name aí e rodar o código que está aqui, ó. Que é esse código aqui. Retornar para ele, tá? Então, a gente vai dar um cut aqui. Eu vou recortar ele. E a gente vai colar ele aqui e transformar ele como parte do úteis. Então, a gente descreve aqui qual que é a nossa mesh suffix. Acho que aqui pode até chamar mesh suffix, né? Não, vou passar assim. Eu acho que essa lista talvez eu passe por aqui como node name suffix. Não, vou deixar assim só mesmo. Será que suffix? Vou fazer mais simples. Se for o caso, depois eu penso melhor com calma, reflito alguns dias. E aqui, ó, sufixo é com 2 F's, ó. Oba! Uma cola ali. Ótimo. Eu tava mesmo achando que tava estranho esse nome, né? Ok, esse extract suffix, ele vai retornar um base name. E aqui a gente vai ter uma lista, a gente vai passar nessa lista para cada um mesh suffix dessa lista. Se ela tiver na geometry, ele vai encontrar, vai retornar. Só que eu vou pedir a outra opção lá que a gente tinha feito, né? Lembra que a gente fez aqui para o dpcopy uma coisa mais elegante aqui, ó. Se não tiver isso daqui, ó, no caso se tiver ends with, olha que bonitinho. Acho que vai ficar mais bonito. Essa sintaxe aqui vai ficar mais bonita aqui. Em vez de só ver que tem esse mesh, tá? Então aqui, ó, if. Aí a gente pega aqui o mesh suffix, esse aqui. O node name é o que a gente está verificando agora. Se o node name terminar com o mesh suffix, que é algum desses aqui, ele pega o base name e geometSkin já é o node name. Node name, ele procura esse mesh suffix e retorna o base return base name. Achou um deles, como final ele já retorna, tá? Senão ele vai passar pelos outros e vai retornar algum que não tiver. Caso ele não tenha nenhum desses, ele vai voltar, no final de tudo aqui ele vai retornar o próprio node name. Bom, se no final de tudo ele não encontrar nenhuma desses na nossa nomenclatura, ele vai simplesmente retornar ela mesma. Tá? Aí a gente continua o cálculo certinho lá onde a gente precisa do DP úteis. Tá aqui pra gente, né? Aí, vamos ver se a gente consegue agora pedir aqui úteis extract suffix geometSkin. Ele já é aquele lá mesmo, senão ele retorna o geometSkin. Tá? Então essa linha aqui não precisa, porque ele vai retornar o geometSkin caso ele não encontre nada. E depois ele põe o sufixo que ele quiser, que é nesse caso aqui a gente está colocando a mesma coisa, que é colocando esse sufixo. Então a gente vai ter que reesquinar de novo o nosso Maya para ver se ele funciona, né? Pode ser que eu tenha estragado o DP System aqui. Vamos ver, deu load direitinho. A gente vai precisar esquinar alguma coisa, então vamos deixar isso como o nosso skinning. Selected, esquinar qualquer coisa, vamos ver se ele consegue rodar. Skinning work well for wrist mesh. Tá, vamos ver se ele conseguiu criar o skin cluster para o wrist skin cluster. Então, nosso útil funcionou, tá? Porque ele está dando o mesmo resultado que a gente tinha antes de alterar, transferindo essa função para do DP Autorig System para o úteis. Então a gente tem essa função agora no úteis, que eu também vou chamar ela lá no nosso DP Copy Skinning, tá? É melhor ter assim, se a gente tiver várias funções iguais copiadas pelo código inteiro, ela não fica muito boa. Então por isso que a gente perde um pouquinho de tempo para fazer essa integração
mas ela vai funcionar bem. Então aqui nessa hora que ele tem esse item aqui, ó, a gente vai chamar o úteis. Vamos ver se ele já está sendo importado aqui. Não, ele ainda não está importando. Ó. Ele tem que importar. Vamos ver como é que a gente importa o úteis aqui. Vamos ver se a gente tem algum outro exemplo que importa o úteis no nosso AutoRig. KFK Snap. Talvez ele importe. Não, não importa. Mas ele está importando aqui dentro do library. Ó. Talvez eu vou ter que fazer esse tipo de import aqui, que é um import um pouco mais força bruta. Vou tentar importar ele normal, senão eu vou usar esse import aqui, que é o import que a gente dá o caminho para ele, tá? Vamos ver se eu vou precisar fazer. Não, a gente tenta importar ele normalzinho mesmo. Tá. Vamos lá, agora começam os desafios que a gente, né, precisa encontrar. Como que importa o DP úteis, né? Se a gente importar ele simplesmente igual a gente está aqui no import do Maya original, acho que ele não vai. Ele não está dando caminho aqui, ó. Vamos tentar. Eu acho que ele está num outro diretório. A gente vai ter que sair do diretório extras. Talvez é pontinho, pontinho. Eu não me lembro. Mas vamos ver como que é. Aí a gente tenta importar ele assim, ó. Forte. Acho que é pontinho, pontinho que falta ali. Aí depois a gente dá um reload nele. Úteis. Ok? Vamos tentar importar ele assim. Quando a gente der reload no Maya, ele tem que aparecer aqui, senão ele deu erro. Ó. Deu erro. Loading extension dp copy no módulo name. Agora não encontrou o módulo. Então a gente precisa mudar o caminho para ele. Eu acho que é pontinho, pontinho. Vamos experimentar. Por favor, me ajude. Não encontrou pontinho, pontinho. Erro load. Táxi. Invalid sintaxe. Então não tem pontinho, pontinho. A gente vai ter que fazer uma forma dele. Vamos ver na estrutura do rig aqui. O extras está aqui. A gente precisaria sair do extras e lá no módulos. Isso. E importar o outro lá, né? Módulos. Library. Aqui que está o úteis. Tá. Vamos tentar fazer então igual a gente importou o IKFK Tools. Vamos usar uma certa força bruta aqui. Vamos tentar ver se a gente vai assim. Bom, vamos tentar, né? Aqui. Deixa eu fazer um import. E me parece que não vai funcionar. DP úteis. Eu acho que não vai funcionar. Muito tempo que eu não faço esse tipo de importação, eu acho que não vai funcionar. Tá, vamos agora tentar um jeito que a gente consiga trazer o DP úteis, né? Vamos lá. Como eles estão em pastas diferentes, eu me esqueci como que a gente importa, sabe? Então talvez eu vou ficar batendo um pouco de cabeça aqui. Eu acho que eu vou preferir dar um pequeno pause no vídeo. Não ficar muita coisa batendo de cabeça aqui. Eu vou ver como que eu importo. É mesmo sintaxe que eu não lembro como que faz. Aqui, ó, aqui ele importa do extras, etc. Mas ele está na raiz, sabe? Vamos tentar pedir lá assim, ó. Um pouquinho mais. Se eu não conseguir, eu vou dar um pause realmente. E a gente tenta trabalhar melhor aqui, ó. DP AutoRig System ponto módulos
library.utils as utils reload utils. Vamos ver se a gente consegue assim. Se não conseguir, aí fica mais difícil. Opa, parece que... Oba, tá aqui. Então ele conseguiu importar o utils daquela forma. Excelente. Ufa, achei que eu ia precisar fazer uma pesquisa maior aqui, que eu tava com a cabeça longe, né? Então tá, a gente conseguiu trazer o utils para cá. Agora com o utils a gente consegue chamar a função para encontrar o nome que a gente vai dar nesse node de skin cluster, tá? Então o node de skin cluster vai ser, por exemplo, o nome do destino, né, que é o item aqui, no caso que ele está rodando para cada um deles. Ele vai ser, por exemplo, skin cluster name. Ele vai ser igual ao utils ponto extract suffix. Acho que era isso que a gente tinha criado, né? E aqui eu tenho que passar o nome. Eu vou passar o item. E aqui a gente pode fazer um print. Ah não, print não precisa, que ele já vai colocar o nome direto aqui que a gente quer. Ó. Aqui vai ser o skin cluster name mais o SC no final. Vamos ver se funciona. Então agora a gente no dpcops skin, a gente tem que fazer ele funcionar. Então a gente vai aqui, vou limpar, vou dar um reload para ele dar um reload nesse nosso módulo. E aqui a gente vai selecionar dois que estejam sem nada de histórico. E a gente vai clicar neles e pedir o copy skin. Se funcionar, aí a gente fica feliz porque nossa integração está feita, tá? Então tá feito aqui, ó, watch skin cluster e priest skin cluster. A gente pode fazer até o teste de deletar o histórico deles e mudar aqui para, por exemplo, minúsculo gel. Aí a gente vai fazer copy skin e aqui beleza skin cluster. Aqui, beleza, skin cluster. Então, para mim, eu estou bem satisfeito com esse resultado que a gente tem. Eu vou agora fazer um comentário nesses poucos minutos. A gente termina essa integração. Eu vou só comentar o que esse script está fazendo e deixar ele prontinho para a gente poder publicar no próximo vídeo, tá? Então, vamos dar uma respirada. Eu vou ler direitinho ele com calma. No próximo vídeo a gente faz o comentário e já a publicação dele, tá bom? Obrigado, valeu.